Olá, professor, professora, bem-vindo a mais um vídeo do Sistema Interativo. Nesta aula, eu, Mônica e Regina, vamos conversar um pouco sobre alfabetização e as propriedades do sistema de escrita alfabética. Então, Regina, comece explicando um pouco sobre como começar esse trabalho com alfabetização e as propriedades. Olá, professor! Veja bem, Mônica, o processo de alfabetização se inicia desde a educação infantil, certo? O processo de letramento também. E algumas propriedades já vêm se desenvolvendo gradativamente desde esse período. A criança ela já é imersa numa cultura letrada. Mesmo as crianças de camada social mais simples, elas podem reconhecer textos nos rótulos, no celular, na televisão, em diferentes contextos. Mas a escola ela tem o papel fundamental de trazer a atenção das crianças para os elementos verbais, mais formais, gradativamente e respeitando toda a variedade de gêneros textuais. E para esse trabalho ser significativo, Regina, qual é o ponto de partida para esse professor que está ali, querendo saber como desenvolver essas atividades? Professor, vamos aqui falar de dois pontos de partida para serem articulados nesse momento. Um deles é o texto. O texto é sempre o nosso ponto de partida. Um texto significativo, interessante para a criança. E alguns especialistas recomendam mais os textos da oralidade infantil, as cantigas, parlendas, trava-línguas, versinhos, adivinhas, que as crianças já tanto gostam, podem ser um recurso bem interessante no trabalho inicial de apropriação do sistema de escrita alfabética. Regina, você me fez lembrar agora, ao falar de textos, dos textos das cartilhas. Ivo viu a uva. Tito tinha um tatu. E aí, como fazer com esses textos, né? Na verdade, estes eram textos artificiais. Eram textos para ensinar a ler e não eram textos para ler. Eles só existiam numa realidade escolar específica. A criança não entendia o sentido e o significado de uma leitura desse tipo. Tá? Então esses são textos pretextos que a gente procura evitar, certo? A gente quer textos com valor social, com significado dentro da sociedade. Assim a criança vai percebendo a importância de saber ler e escrever, certo? E então, Mônica, outro ponto de partida junto com os textos é o nível de desenvolvimento dos alunos. Eu preciso saber qual é o nível de cada aluno meu e também da turma como um todo, para ir articulando os meus objetivos de ensino, quais propriedades meus alunos mais precisam se aprofundar em determinadas etapas do ano letivo. Isso é bem importante. Interessante. Considerar o nível cognitivo dos alunos, partindo de textos significativos para o início desse trabalho. Mas eu tenho uma outra pergunta, Regina. O que a criança precisa compreender para estar plenamente alfabetizada? Acho que essa pergunta não é só minha, viu? É uma pergunta importante e veja bem, Mônica, são 10 propriedades que a criança precisa ter um bom domínio para estar plenamente alfabetizada. Se a criança compreender as 10 propriedades do sistema de escrita alfabética que estão colocadas nos documentos oficiais e nas pesquisas do professor Arthur Gomes de Moraes, ela vai estar plenamente alfabetizada, inclusive no nível alfabético ortográfico. Então eu estou aqui falando, professor, de 10 propriedades, algumas mais simples que começam a ser trabalhadas desde a educação infantil, outras mais complexas que vão até o 2º e o 3º ano. E esse processo, então, ele vem gradativo, bem acompanhando o ritmo da criança sem nenhuma lacuna, certo? E então essas 10 propriedades vão sendo bem consolidadas, compreendidas pelas crianças. Eu acredito, Regina, que os professores queiram, assim como eu também, que você desenvolva alguns trabalhos na prática, explicando essas 10 propriedades. Pode ser? Claro, com certeza. Então vamos lá. Professor, a propriedade 1 que nós organizamos na Revista Pedagógica, página 16,
Naquela propriedade, você vai perceber que a criança, em primeiro lugar, precisa entender a diferença entre letras, números e símbolos. E entender que o que nós usamos para ler e escrever? As letras. Os números têm outra função, os símbolos têm outra função. Simples assim. Isso começa a ser trabalhado desde a educação infantil. A gente retoma no início do primeiro ano, professor, para ter certeza de que nenhuma lacuna ficou para trás, certo? E aí a gente pode já observar na propriedade 2 outro avanço bem significativo. Porque a criança vai perceber que as letras, elas substituem a pauta sonora do que falamos, mas elas não têm a ver com o tamanho real dos objetos. Realismo nominal. Isso. Na etapa do realismo nominal, as crianças podem imaginar que a palavra vaca se escreve com mais letras do que a palavra joaninha. Por quê? Porque joaninha é um animal muito pequenininho, então eles imaginam que precisa de poucas letras, certo? Mas o que a criança pode ir percebendo? Que ao escrever determinada palavra eu usei apenas 4 letras, muito embora esse seja um objeto ou um animal muito grande. Então essas seriam atividades para serem desenvolvidas com os alunos. Isso, contagem de letras dentro das palavras, comparação com imagens, por isso que desde a educação infantil a gente usa muito palavra, imagem de apoio, até para que ele observe e estabeleça essas relações entre o objeto, tá? E a pauta sonora. Muito bom. Certo? Outra propriedade, professor, a criança precisa entender que dentro de uma palavra nós podemos ter repetição de letras. Você que é alfabetizador já deve ter se deparado com uma criança que estranha a repetição da letra A dentro da palavra casa, por exemplo, porque eles imaginam que não pode se repetir uma letra dentro de uma palavra. E gradativamente, nas produções de palavras, nas escritas, mesmo quando alguém soletra uma palavra para a criança escrever, ela vai percebendo, pode repetir sim, tanto dentro de uma palavra quanto em palavras diferentes, a mesma letra, certo? Okay. Então, professora, na propriedade 4, a gente vai avançando um pouquinho mais e a criança agora vai perceber pequenas variações nas letras. Agora, Mônica, você vai me ajudar e você vai mostrar a letra que temos aqui, certo? Vamos formar uma nova letra? Aqui temos a letra P. E com apenas um traço, ou um elástico no caso, estamos formando a letra R. E a criança vai perceber que um pequeno traço alterou totalmente o formato dessa letra. Ela já então tem que memorizar exatamente o formato fixo de cada letra do alfabeto. O mesmo ocorre com alguns formatos aqui. Olha só, nós temos a letra D, que espelhada tem o formato do B, isso na letra de imprensa. E para a criança não é tão simples, mas gradativamente eles vão memorizando os formatos e sabendo, esta é a letra B, esta é a letra D, mesmo que elas estejam em posição espelhada. Interessante, professor, trabalhar também os sentidos. Sim. Porque ao mudar o traço, muda-se o sentido das palavras. Exatamente. Se eu escrevo bola e me confundo com o formato, eu vou escrever dólar. E então eu já não consegui formar a palavra que eu queria. Exatamente. Certo? Muito bom. Na propriedade 5, professor, nós vamos trabalhar com as crianças a sequência de letras no interior da palavra. E a criança vai perceber que essa sequência de letras não pode ser mudada. Vamos montar aqui, Mônica, me ajude, por favor. Ajude sim. Vamos montar a palavra gato. G-A-T-O. Gato. Vamos trocar a ordem? Vamos trocar as vogais. Por favor, Mônica. Que palavra formamos agora? Gota. Com as atividades de transformação das palavras com troca, acréscimo ou retirada de letras, a criança percebe essa propriedade. E eles gostam muito dessas atividades. Vamos brincar com mais uma. Vamos escrever bolo. Pode ser? Vamos lá. B,
O alfabeto móvel é ótimo para essa atividade. Excelente. Bolo. E agora vamos inverter as consoantes. Formamos lobo, certo? As crianças gostam dessas atividades e elas são tão ricas quanto muitas outras, tá? E há algum recurso lúdico, Regina, para contribuir nesse processo? Especialmente para essa propriedade, tem muita coisa bacana para fazer. Veja bem, professor, se você trabalhou com tangolomango, por exemplo, aquela brincadeira, estava a velha em seu lugar, veio a mosca lhe incomodar. Você pode ter a palavra velha com um deslizador e tirando a letra V, encaixando a letra T, temos uma nova palavra, telha. Inclusive mudou a sonoridade da letra E ao lado. Gostei desse recurso porque você, professor, pode trabalhar com recursos que você tem no dia a dia na sala de aula. Com papel, canetinha, algo bem simples, tá? Vamos ver, olha que legal que fica. Mosca, rosca, fosca, transformando palavras em novas palavras. O mesmo nós temos aqui, com esse disquinho que as crianças gostam muito, um material bem simples de ser feito também. Olha lá, a partir da parlenda o gato maltês, vamos transformar a palavra gato em jato, e essa diferença entre o G e o J é bem importante para as crianças. Mato, pato, rato, tato, entre outras. Achei interessante esse recurso, porque o professor pode trabalhar as famílias silábicas, mas de uma maneira mais lúdica e que realmente estimule o aluno a pensar sobre essas relações. Exatamente, exatamente, Muito Mônica. legal. Você, professor, pode aproveitar o conhecimento que você já tem, um pouco da sua forma de trabalhar e entender como fazer o aluno refletir sobre essas 10 propriedades, certo? Na propriedade 6, por exemplo, Mônica, nós vamos avançando porque a criança agora vai compreender elementos mais complexos. Ela vai perceber que algumas letras não podem estar em um determinado local na palavra e outras letras sempre estão naquela posição. Vamos lá. Por exemplo, quando trabalhamos com a letra Q em língua portuguesa, ela nunca vem sem a letra U ao lado. E a criança vai percebendo, eu não posso encaixar a letra Q direto com a vogal, eu preciso do U e depois a outra vogal, certo? A criança também pode perceber que o cedilha nunca está no início das palavras. E eles vão percebendo várias outras relações rígidas entre as palavras, inclusive com relação à ortografia, relacionando aspectos mais ortográficos, certo? E agora avançando até para a propriedade 7, na propriedade 7 as crianças vão se desenvolver no nível 4 da consciência fonológica, que é a consciência fonêmica, Mônica. Os fonemas, eles não são unidades pronunciáveis da língua portuguesa, mas a criança entende dentro da sílaba a necessidade de usar mais de uma letra. Então nós temos atividades do livro didático que vão demonstrar isso. Por exemplo, na escrita da palavra Tereza, se o aluno escreve T-R-E-Z-A, esquecendo da vogal na primeira sílaba, ele vai formar? Treza. Exatamente. E aí a gente pode brincar com o aluno, pedir para que ele leia, contrastar com a leitura de outros colegas, e aí assim ele vai percebendo que uma consoante não é suficiente para formar o som completo de uma determinada sílaba. E a falta de uma outra letra pode se transformar numa outra palavra com um outro sentido. Exatamente. Muito legal. Tá? No material didático, vocês vão ver outras atividades semelhantes, chamando a atenção do aluno para a sílaba e para as letras que estão compondo cada sílaba, certo? Gradativamente, professor, nós vamos trabalhando também a noção de que os valores de algumas letras, os valores sonoros são fixos em algumas letras, mas algumas delas podem ter mais de um som e ainda diferentes sons podem ser representados
por uma mesma letra. Isso é um pouco mais complexo, a gente vai trabalhando gradativamente, mais ao final do primeiro ano e segundo, terceiro ano, porque envolvem até questões ortográficas, tá? Mas são atividades bem importantes a serem planejadas para que o aluno entenda, por exemplo, a correspondência sonora entre o CH e o X, certo? Sim. Tem mais, Regina? Mais um pouquinho só. A propriedade 9, ela evidencia a necessidade do aluno refletir sobre as diferentes composições das sílabas. Professor, o nosso aluno não pode ficar com a hipótese de que as sílabas trabalham apenas com consoante e vogal, consoante e vogal. A sílaba consoante e vogal é a mais frequente na língua portuguesa. Porém, nós temos sílabas só com vogal, consoante, consoante e vogal, 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 consoante, entre vários outros tipos de sílaba, e a gente precisa chamar a atenção do nosso aluno para esse elemento, porque aí ele vai perceber o pulso sonoro que emitiu e as letras que estão relacionadas a cada pulso sonoro. Se ele não estiver preso a nenhum paradigma, melhor, certo? E então, professora, a propriedade 10, que já é algo bem avançado. Ela nos explica que, além das letras na escrita das palavras, nós usamos também os acentos e eles modificam a tonicidade da sílaba ou até das letras em questão. Como, por exemplo, a palavra sabia e sabiá. Sim. Acrescentando um acento, mudou-se totalmente o significado dessa palavra, certo? Essa propriedade, professor, nós vamos trabalhando bem gradativamente para que o aluno primeiro perceba que os acentos existem e depois os efeitos dele, certo? Isso vai ao longo, pode começar muito de leve no primeiro ano, aprofundar-se no segundo e no terceiro ano. Muito bem, Regina. Gostei demais dessas explicações, dos recursos que você utilizou e que você, professor, pode utilizar em sala de aula. Resumidamente, o que precisamos lembrar sobre esse trabalho? Ótimo, Mônica. Professor, um detalhe importante. Essas propriedades não podem ser trabalhadas muito estanques. Por quê, Mônica? O aprendizado da criança é dinâmica. E o aprendizado da criança, ele vai em várias etapas ao mesmo tempo. Com uma determinada atividade, você que está num nível de desenvolvimento pode aprender uma propriedade e eu que estou em outro posso aprender outra, entende? O processo é um pouco dinâmico, nós escolhemos atividades específicas, mas o trabalho é articulado. Então, não é porque eu quis ensinar a propriedade num determinado bimestre que eu vou ter certeza absoluta que todos os meus alunos compreenderam bem. Eu preciso estar atenta para eventualmente voltar, retomar, permitir um tempo de gradação para a consolidação desses conhecimentos, para isso estar bem firme. Então a gente vai ter condições de um aluno bem alfabetizado. Muito bom. Professor, professora, foi um prazer estar com você. Regina, um privilégio ouvir sua fala. Obrigada. Admiro muito o seu trabalho. E é isso. Até mais. Muito obrigada, professora. Aguardamos vocês em outros vídeos. Tchau, tchau.